A paz do Senhor, igreja, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica e hoje com a lição de número 2 da nossa revista Betel, que traz por título Esther, um exemplo para o cristão de hoje. O nosso texto áureo diz: E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Esther, no capítulo 2, versículo 15, a parte B. E a verdade aplicada, as atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Nosso primeiro objetivo é entender qual é o papel do cristão neste mundo. O segundo objetivo é apresentar Esther como um exemplo de fidelidade e, por fim, ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. O nosso texto de referência está em Esther, no capítulo 2, versículo 8, 16 e 17, que diz: Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. O livro de Esther, ele nos descreve de uma maneira afetuosa as estratégias de Deus, o qual agiu de modo silencioso para proteger o seu povo, o povo hebreu, dos seus inimigos. Cabe aqui, irmãos, falarmos um pouco da história de Esther, porque nós estamos nos aprofundando e o livro que está sendo a base para essas lições abençoadas é o livro de Esther. E nós sabemos que Esther, ela foi cativa, ela estava junto com o povo hebreu que foi levado para o cativeiro babilônico. Esther não tinha pai nem mãe e foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. E naquele reinado, se passado muitos anos, o rei era o rei Assuero, e ele fez uma festa, e ele tinha uma esposa muito bonita chamada Vasti, e essa esposa, em um determinado dia, em uma dessas festividades, ele queria mostrar a beleza dessa esposa que ele tinha a todos e mandou chamá-la. Depois de já ter bebido, tá todo alegre ali, ele mandou chamá-la e ela não fez questão de ir ter com o rei. E aí o rei então pediu conselho ali aos seus conselheiros, aos maiorais do reino, e eles, se você for ler, discorrer com tranquilidade o texto, eles aconselharam o rei a fazer ali um mandato, escrever algo e proibindo Vasti de estar na presença do rei novamente, e disseram a ele: escolha para ti, ó rei, uma nova esposa. E assim foi feito. Mandou carta para todas as províncias, eram 127 províncias ali subordinadas àquele rei, e buscando as moças mais bonitas para trazer para o harém do rei. E uma dessas moças era Radassa, no caso Esther. E durante um período de preparação, antes delas entrarem na presença do rei, que foi um período de um ano, preparando aquelas moças, preparando Esther, as moças foram passando para o rei conhecer. Conforme nós lemos aqui no versículo 17 do capítulo 2, Esther achou graça e benevolência diante do rei. O rei a amou mais do que todas que ele viu. De fato, Esther era muito bonita, temente a Deus, Então, Deus na vida de Esther ali abrilhantou os olhos do rei. Então, de uma forma sucinta, Deus usa Esther,
para libertar, para salvar o povo hebreu que estava cativo. Por quê? Porque um pouco mais à frente nós vamos ver no decorrer do livro que um homem chamado Amã, ele convenceu o rei, disse que tinha um povo no seu reino, em algumas províncias, que não se curvava diante do rei, não obedeciam às ordens do rei, e o rei então carimbou com seu anel, decretando ali um dia determinado para que este homem, Amã, ou todas as pessoas pudessem atacar e matar este povo, que era o povo hebreu. Só que Esté, ela já estava, como ela foi convidada, a participar dessa seleção, e o rei a amou mais que todos, ele colocou a coroa na cabeça dela. Então ela agora era rainha. Só que ela tinha sido aconselhada pelo seu primo, no caso seu pai adotivo, que era Mardoqueu. Ela foi aconselhada a não falar das suas origens. Então o rei ainda não sabia que ela era judia, que ela fazia parte deste povo que estava decretado para morrer em um determinado dia. Então Deus usa ela, coloca ela dentro do palácio justamente para impedir que isso acontecesse. Então é importante, é interessante, nós vamos discorrer durante essas lições sobre esta história, mas é importante cada um ler o livro de Esther. Se você não se dá muito bem, tem algum problema aí para fazer a leitura, olhe um audiobook, mas não fique sem conhecer a história de Esther, tá bom? E aí nós vamos ver que através de Esther, Deus liberta o povo. O rei ele já havia carimbado, não poderia voltar atrás com a sua palavra, mas depois ele fez então uma nova normativa, um novo decreto autorizando o povo hebreu a se defender. Então naquele dia que estava marcado para todos morrerem, foi uma reviravolta. Deus virou o cativeiro do povo. O povo pôde se defender e o povo não sofreu dano, porque quando vieram atacar o povo de Deus, o povo pôde se defender e sobreviveu, e o povo então se livrou das garras do inimigo. E aquele homem ao qual tinha convencido o rei a eliminar o povo hebreu, ele também foi morto, foi enforcado. Então é importante ver a história, é importante ler esta história. Eu gostaria que você lesse esta história de Esther e comentasse aqui se você conseguiu fazer essa leitura, tá bom? Então vamos lá para a lição de hoje. Era importante nós falarmos um pouquinho da história de Esther hoje, porque nós estamos nos aprofundando neste livro. Então vamos lá. Hoje, Esther, um espelho para o cristão de hoje. É a lição que nós temos para hoje, a lição de número 2, que vai abençoar a sua vida. O papel do cristão no mundo. Esse é o nosso tópico 1, onde diz que Esther viveu um período que prevalecia a imoralidade, Então tinha promiscuidade, embriaguez excessiva, libertinagem, traição, tudo tinha naquele reino, naquele período que Esther viveu. E Esther foi colocada ali, naquele lugar. Para quê? Para fazer a diferença. Isso te lembra alguma coisa? Os dias que nós estamos vivendo hoje, como estão os dias que nós estamos vivendo hoje? Nós vemos muito isso, muita traição, muita quebra de aliança, muita promiscuidade, muita libertinagem, prostituição. E nós fomos colocados aqui, para quê? Como Esther, fazermos a diferença. Então nós devemos confiar sempre no amor de Deus. Esther tinha uma íntima e saudável comunhão com Deus. Como que está a nossa vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? A sua intimidade, a sua comunhão com Deus? O crente que tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, ele é reconhecido por quando ele ora. Você ora, você tem tirado momentos de oração com Deus? Isso é muito importante. Um exemplo para o cristão de hoje foi Esther. Ela nos ensina a confiar no Senhor acima de tudo. No momento da dificuldade, Esther confiou em Deus. Ela foi levada cativa para aquele lugar, mas ela tinha certeza desde o início que
Deus tinha um plano e um projeto, assim como foi na vida de José, Daniel. Eles tinham certeza do que eles estavam fazendo ali. Por mais que eles não sabiam ali exatamente o que ia acontecer, eles confiavam em Deus, que Deus tinha um plano para a vida deles, para a história deles. Vamos dividir o vídeo aqui para não ficar muito longo, muito comprido, e nós vamos partir para o segundo vídeo, parte 2, no tópico 2, um exemplo de fidelidade. Fique conosco.